Andamos em marcha atroz, atualmente? Andamos em marcha atroz, para trás e de forma atroz, sim. Infelizmente acho que sim. São 2 passos para a frente e 3 para trás em muitas coisas. E a música pode ajudar-nos a avançar? Se não for a música, que é uma coisa tão agradável, tão fácil de congregar as pessoas à volta, que é uma experiência que é tão positiva, que congrega as pessoas, que pode amaciar corações enquanto está a escancarar ouvidos, eu tenho de acreditar que sim. Onde fores, por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu convidado é um dos grandes trovadores da nossa época. Um baladeiro de águas mil. As suas letras são tão preciosas que deveriam ser ensinadas nas escolas, como, noutra geração, as de Sérgio Godinho, José Mário Branco ou Zeca Afonso, e outros mestres que tais. Discípulo da Santíssima Trindade de Johnny Cash, Bob Dylan e Leonard Cohen, ele é um músico, cantor e compositor que reflete sobre o mundo e sobre si próprio num balanço espiritual entre o sagrado e o profano, com o coração na boca e na guitarra, a anca bem colocada na pop e a prosa muito afiada com reflexão, crítica, protesto, mas também fé, amor, esperança e celebração. Falo de Samuel Lúria, o cantautor das patilhas e dos fatos upa-upa, por acaso não trouxe hoje, que foi beber lá atrás à torneira do punk, do rock and roll e da estética lo-fi, que acredita no poder transformador da linguagem e que encara a música como um meio de redenção, de salvação e de resistência contra o pessimismo e contra certos messias latrinários que entortam a verdade em nome do bem. E apesar da bruma que anda a estreitar o horizonte do mundo e das democracias, liberdades e consciências, há discos novos como o de Samuel Lúria que são luz na escuridão e nos fazem acreditar que é possível sermos melhores do que fomos daqui para trás, apesar do abismo que se vislumbra à nossa frente. Foi no final do ano passado que Samuel Lúria, ou Sami para os amigos, lançou o novo disco 2000 AD, em forma de revista de quadradinhos, um álbum sonhado para ser de otimismo, mas que não resultou em nada disso porque as notícias do planeta não andam para grandes brindes, festejos e foguetes. Mas como na arte nada se perde e tudo inspira e nos transforma, Lúria foi beber à sua própria frustração e inquietação pelo estado das coisas para compor um álbum com 9 canções que são crónicas do seu sentir e um espelho dos tempos turbulentos que vivemos. E se, ao dobrarmos o milénio passado, o céu, afinal, não nos caiu em cima, 25 anos depois, há eleições que parecem anunciar um apocalipse zombie e os tambores da guerra. Ele acena com a cabeça. Lúria já confessou o seu desencanto e pessimismo no futuro, mas simultaneamente afirma-se mais acordado do que nunca para ser voz de mudança e agitador de consciências. A música é cada vez mais para si uma arma de protesto e de revolução. Como é que um homem de grande espiritualidade e fé encara o presente e o crescente voto nas urnas em novos monstros dourados, os tais que, em nome de Deus, da religião e do bem, erguem mais muros e armas, espalham o ódio e encostam comunidades inteiras à parede? O que fazer para que esses falsos messias diminuam enquanto ainda não está escuro?
vou perguntar. Importa dar conta que este artista natural de Tondela, que já foi professor de educação visual num planeta lá atrás, começou a editar as suas músicas na Flor Caveira. E quem diria que a mistura improvável de religião e punk rock desse tão certo? E nos apresentasse a artistas tão bons como Úria, Os Diabo na Cruz, Os Pontos Negros, B Fachada, Tiago Guilul, entre outros. Quem diria também que Samuel Úria tem a cozinha como a sua arte da fuga? Vou querer saber o que mais fumega no seu fogão lá de casa. Mas quanto a palcos, o que Samuel Úria anda a cozinhar é uma atuação única no Teatro Maria Matos, já no próximo dia 12 de fevereiro, às 21 horas, onde formará dupla com Manel Cruz, em mais uma edição do Conta-me uma Canção. Se fosse a vocês, não perderia este momento. E o menu musical de Úria prossegue no verão com a presença confirmada no Festival Paredes de Coura e lá, para o final do ano, vai crescer com o disco para o chamado prato principal, que é a apresentação do álbum nos Coliseus. E tomem nota. No dia 11 de outubro atuará no emblemático palco do Coliseu de Lisboa e a 17 de outubro estará no Coliseu do Porto. A coisa promete. Não sei até onde vamos nesta conversa, mas já estou bastante contente com este nosso encontro. Os amigos do Sami queixam-se que ele não responde às mensagens, que anda demasiado longe do telefone, mas que é um tipo de bom coração, independente, confiável, especial, sensato e encorajador. E é sempre importante termos amizades assim, por perto. Bom, é na sala de podcasts onde estamos agora, no Expresso. Olá, Samuel Úria, bem-vindo ao podcast da Beleza das Pequenas Coisas. Que bom que me recebes. E que palavras tão bonitas que fiz. Inspiraste-me, obrigado por teres vindo. Não, ainda por cima é aquela coisa, porque eu nunca te tinha visto, embora já tenha escutado este podcast, e reparo sempre na expressividade da tua voz, mas mesmo a tua fisicalidade enquanto estás a dizer isto, pá, eu acredito naquelas, eu acredito em tudo o que tu estás a dizer, de repente estou-me a sentir um artista a sério. Obrigado por isso. Vamos saltar juntos? Bora! Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agenda uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Então, tu tens contado que este teu novo disco é a resposta a um tempo e a um mundo que não vai para melhor. E eu vou usar o nome de um blog que tiveste, que foste buscar a uma música do Bob Dylan. Exatamente. Ainda não está escuro ou, a teu ver, há uma noite e um caminhar para o fim que se anuncia? Eu acho que está bastante escuro. Há um negrume que nos persegue, que não é de agora, mas que eu acho que hoje em dia é muito mais fácil, pelos piores motivos, é muito mais fácil nós estarmos a par do quão escuras as coisas estão à nossa volta. Mas ainda assim, lá está, tanto nos discos como no blog isso já acontecia, embora fosse um blog mais dado a aforismos do que propriamente a considerações extensas e pensadas e refletidas, mas há sempre a tradicional esperança, e eu falo tradicional porque quase que cerimoniosamente eu recupero-a, instauro-a, faço questão que ela esteja presente, porque se não for às vezes acionada por esse tipo de automatismos ou intencionalidades que não são propriamente dependentes das sensações do momento, eu acho que o desespero tomaria conta, porque de facto a maior parte do input que nós recebemos é de desespero, e falo de uma visão um bocadinho mais alargada, porque e aí ajuda-me, ainda bem que tu falaste dos amigos, porque de facto essa proximidade com os amigos, as relações interpessoais de pessoas com as quais partilhamos trivialidades, não necessariamente os grandes assuntos do momento, ajudam a alimentar essa esperança, porque
a fagulha de vida presente de uma pessoa de quem nós gostamos e de que está próxima, é obviamente um motivo para uma fogueira de esperança que nos vai aquecer e que nos vai alumiar o que quer que seja. E então, às vezes há um bocado... Desculpa, já estou aqui a divagar com uma Eu pergunta estava muito... a aquecer as mãos nessa fogueira e queria perguntar se essa fogueira de esperança, a música está a ser cada vez mais, a tua música está a ser cada vez mais essa faísca, essa fagulha. Está completamente, e aí eu vou voltar ao que eu estava a dizer, porque quando eu me lanço a escrever discos, é uma tarefa muito solitária. Solitária, eu auto-imponho-me essa solidão. Eu tenho normalmente que sair de casa, vou para um sítio onde não seja incomodado para poder às vezes ter de lidar comigo E para escutar o mundo... Não, às vezes para deixar ecoar aquilo que eu às vezes é conveniente que me ensurdeça quando estou em Lisboa e com os afazeres e com as pessoas à minha volta. E eu ali não tenho escape, e então há assuntos que eu finjo que não são prementes durante a minha vida urbana e citadina, e de repente têm que ser prementes porque eu não consigo escapar deles e não há maneira de lhes fugir. E este teu disco, 2000 AD, é isso, é o resultado disso, das tuas inquietações, frustrações. E eu não queria, mas eu não queria mesmo, queria fazer um disco mais positivo, mas lá está, uma das coisas que eu também descobri foi que também, infelizmente, o que inquieta mais do que aquilo que alegra, mais do que aquilo que satisfaz e até mais do que a celebração, é mais inspirador. É isso, a arte verdadeira é essa, é deixares-te ouvir e seguires para outra direção, não aquela que esperavas. Se não houver um incómodo, acaba por ser muitas vezes um ruminar de alegrias que se tornam às vezes pastiches de alegrias passadas e de coisas que, por muito genuínas que sejam, são mais difíceis de trabalhar, porque eu acho que em termos de palavra poética, de matéria poética, é mais fácil esconder e é mais fácil deixar pistas daquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. Eu acho que o positivo, o festivo, é mais difícil de esconder atrás de parábolas, de subtextos, de simbologias. Infelizmente acho que a humanidade está mais congregada através das experiências negativas do que das experiências positivas, o que não me furta deixar de celebrar e de honrar os bons exemplos, de querer perseguir aquilo que de facto são as fórmulas de solidariedade, de consideração pelos outros. Isso também tem de estar tudo presente, mas normalmente não costuma ser o motivo, ou pelo menos a força motriz daquilo que me leva a querer escrever discos. Não é. Não quer dizer que não existam músicas de celebração que são belíssimas, artisticamente superiores. Sim, claro que há, mas aquelas que cada vez mais te mexem contigo e que te movem, por isso, são outras. Mesmo as canções, lá está, de celebração, partem muitas vezes de celebrar a superação de uma coisa qualquer que era negativa, claro, de uma falha pessoal que é sublimada por várias questões e por questões muitas vezes que estão exteriores, até à minha própria vontade, e quando eu consigo ser melhor por contrariar a minha vontade, isso é uma coisa que me dá vontade de celebrar e é uma coisa sobre a qual eu gosto de escrever canções. Mas para que a canção seja, eu não diria válida, mas que tenha alguma pungência poética, mas não é só poética. Eu acho que a pungência poética, há um lado quase da filosofia socrática que o belo vem atrás do útil. E a utilidade poética nessas canções parte muito de descrever aquilo que estava mal e que foi... Que se ultrapassou, que de uma forma transcendental ou não, ou de uma certa humanidade que se largou para uma coisa superior, o que quer que seja, mas normalmente tem que ser descrevido, a lama tem que ser descrita para que as pessoas percebam o que é o pulo por cima do charco. É preciso chafurdar ali. É preciso chafurdar, obrigado. Esta palavra certa. Para retirar depois, extrair depois coisas boas para além disso. E eu acho que a mensagem de alegria, e também lá está, a mensagem de esperança é sempre muito mais forte. A luz é sempre muito mais notada quando está ao fundo do túnel, quando aparece no meio da escuridão, quando... lá está esse contraponto de iluminação de um cenário é sempre muito mais forte se as pessoas
pessoas até ali estiverem a ser conduzidas por um corredor escuro e de repente a luz de facto é uma coisa que até cega, mas de uma forma agradável. Tu já disseste que este não é um disco de desistência, De todo. mas é um disco de reflexão. Sim. Tem ali palavras duras, imagens duras, na tua belíssima voz, que até vamos meneando a anca, cantando imagens terríveis, Sim. mas a música tem esse poder contraditório, Sim, não é? sim, sim. E ainda bem, porque nos convoca Claro. a aproximar-nos, nem que seja para olhar o abismo. É verdade. E este disco é isso? Isso é uma daquelas coisas que quer dizer, que eu em teoria sabia, mas eu acho que ficou muito patente com a experiência da pandemia, que era, eu nunca vi uma humanidade com uma experiência tão partilhada como a experiência do confinamento. Nós todos percebíamos qual é que eram se calhar as grandes angústias das pessoas que nos rodeavam. Aqui estou um bocado a excluir as pessoas que negavam que estava a acontecer alguma coisa e que estávamos a ser todos... Claro, os negacionistas. Sim, Mas também achou-se que a humanidade ia para melhor e íamos Mas ficar todos muito mais empáticos e mais humanistas e não. Mas até essa deriva de repente nós não termos sido melhores e a consequência disso, aquilo não nos tenha ensinado nenhuma experiência propriamente positiva, mesmo isso eu acho que é fácil de nós entendermos o porquê. E porquê? É fácil de discordarmos, mas também é fácil de entendermos o porquê. Vários fatores. Se calhar o confinamento também privilegiou algum individualismo, porque de repente Reforçou, que já havia, não é? exatamente, a sociedade já estava assim. mas nós não víamos outras pessoas, não tínhamos que pensar nelas, de alguma maneira estavam distantes da nossa vista. Estavam à distância só de um clique, mas ao vivo, não é? Sim. E depois também eu acho que o desespero, como foi de alguma forma também partilhado, eu acho que a libertação do desespero quis também libertar-se dessa partilha, ou seja, nós estivemos aqui todos juntos a lutar por uma coisa e solidários uns com os outros e com as frases feitas muito bonitas sobre isto vai acabar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Assim que nós nos libertamos. Só que não. Nós queremos esquecer também a experiência dessa partilha, ou seja, queremos deixar para trás aquilo que nos congregava e o que nos congregava não era só mau, porque havia a solidariedade, havia o entendimento uns com os outros e percebemos as experiências uns dos outros e queremos estar uns com os outros. E parece que esses valores são maus valores para muita gente, não é? Solidariedade, direitos humanos. Eu acho que são... Há um discurso cada vez mais com a voz cada vez mais alta e Sim. em cada vez mais lados que parece extremar a voz. E achar que é extremismo falar de direitos humanos, solidariedade, falar de minorias e os seus direitos também, ou seja, aquela ideia cristã e a ideia de humanista está a ser cada vez mais mal olhada por um certo grupo de pessoas que até estão no poder no mundo. Sim, quer dizer, eu acho que é impossível, por qualquer que seja a tua facção política, qualquer que seja o teu background, o teu passado, as tuas ideias, onde tu aprendeste, é impossível tu dizeres que a solidariedade é uma coisa má. Mas estamos a ouvir isso. Estamos de certa maneira, com outras palavras. O problema é que coisas do género. Eu acho que há pessoas a serem instrumentalizadas de uma forma muito cruel para pensarem que a solidariedade tem que privilegiar primeiro um grupo que é muito próximo e que esse privilégio tem que ser, só pode existir em detrimento de outro tipo criando de grupos. O medo. Criando o medo. A instrumentalização é toda a partir do medo. E politizar isso. Completamente. A regimentar o pior, mas sempre com um discurso que aponta para coisas que são boas, como a proteção dos nossos filhos, a corrupção de aqui e dali, as famílias de bem. As famílias de bem, os bons portugueses. Isto aqui está tudo mal por causa das pessoas que não aceitam a nossa cultura. E muitas vezes partem de dados e de bases que são válidas, mas que são muito fáceis de instrumentalizar a partir do medo e a partir daquilo que é pior. Mas o pior é esse pior é muito fácil de maquilhar. Quando existe medo, as pessoas não querem saber que se estão a ser enganadas ou não. As pessoas querem perceber que vão estar mais seguras e que há uma espécie de conforto que não vai ser posto em causa. E o conforto muitas vezes mas eu hoje em dia não posso dizer o que me apetece. A gente pode dizer o que lhes apetece, mas há um hábito muito grande as pessoas dizerem coisas... Alarvos, às vezes. Não, coisas que...
Lá está, coisas que para nós são indiferentes, mas que não são indiferentes para pessoas que cresceram sem voz para reclamar. E agora que têm voz para reclamar, essas pessoas é que já não podem dizer, não podem reclamar, não têm direito à reclamação porque choca com uma coisa que faz parte dos nossos hábitos. O hábito não é um valor por si só. O hábito nem sequer faz parte do cardápio das coisas que durante muitos anos designaram o que era um conservadorismo de valores. Não estava, não era, o hábito não era isso. O próprio conservadorismo durante muitos anos fazia uma reflexão crítica sobre as coisas que devia manter ou não. Hoje em dia não, o conservadorismo é manter os hábitos daquilo que nós não podemos abrir as mãos porque... A palavra conservadorismo hoje em dia está carregadinha de mofo. Mas completamente. Tu já te assumiste conservador, mas imagino que não te reconheças na forma como ele está a ser usado hoje em dia. De todo. Mas estou... De todo o quê? Estou completamente nos antípodas daquilo que hoje em dia está designado como conservadorismo, porque em última análise, o que hoje em dia é uma massa conservadora no mundo inteiro, de alguma forma está a recalcitrar, a bater, a escoiciar contra a maior parte dos valores sobre os quais um conservadorismo, sei lá, dos últimos 500, 600 anos, não, estou a exagerar também, mas assentava sobre um sem número de valores que hoje em dia estão a ser completamente postos de parte. Ou instrumentalizados também, não é? Usados isso, claro. De uma maneira isso, perigosa. Claro, sem querer entrar se calhar, em conspirações, mas é um projeto de poder, claro que é. Um projeto de poder que está a ser ganho em muitos lados, como na América. E por cá também já esteve mais distante, sim. Pois, com a extrema-direita a ganhar mais assentos parlamentares. Verdade. Fala-me deste tema que deu título ao teu disco, 2000 AD. Começaste por aí. Sim. A olhar para trás sobre o futuro. Sim, não foi a primeira canção que eu escrevi deste disco, mas foi a primeira canção que eu assumi que seria para este disco. Então. Eu andava a registrar canções à procura de um tema que me fizesse querer escrever um disco, porque eu continuo com esse lá está, aí sim, um conservadorismo e de estar muito apegado a fórmulas antigas, como é a fórmula do álbum, e de querer normalmente fazer canções em torno de um álbum, canções que tenham a sua vida independente, mas que para mim, eu fico mais tranquilizado se conseguir pensar nelas como feitas num período de tempo com um conceito mais ou menos perceptível que as agarre umas às outras. E então eu já andava a registrar algumas canções, tinha algumas ideias e alguns rascunhos já no computador e no telemóvel e em papel, mas não havia nenhum clique para querer fazer um álbum em torno de um tema. Então quando eu escrevi a canção 2000 AD, lá num desses meus retiros, fez-me pensar que seria, se não um tópico comum às canções todas, pelo menos privilegiava uma casa comum onde eu pudesse encaixar várias canções, umas que já tinha feito e que fui recuperar, e outras que escrevi a partir desse 2000 AD. Ela levou-me a querer desenvolver o assunto por mais perspectivas do que aquela cronológica, biográfica, retrato social que eu fiz nessa 2000 AD. Eu declaro presente hostil, vou avançar para o ano 2000. Tu também gostas muito de brincar com isto do tempo. Sim. E aqui acresce este olhar bastante cético sobre o presente, o futuro e mesmo o que está lá atrás, não é? Sim, completamente. O tempo tem-se tornado uma matéria lúdica. Para ti? Sim. Para mim também. E também, ao mesmo tempo, neurótica. Claro. Não é? Claro. Pois vamos falar sobre isso é verdade. lá para a frente. Não é? Lúdica, porém neurótica. Sim, às vezes torna-se um bocado obsessiva. Mas às vezes lúdica até quase, sei lá, com um espírito até bastante... Como hoje em dia temos muitos arquivos à nossa disposição. É muito fácil tu ires recuperar coisas que aconteceram há muitos anos e que estão presentes em vídeos, e vais à internet e é muito fácil pesquisar e de alguma forma fazes pequenas viagens no tempo em que tu tentas ambientar-te o
que é que se estava passando naquela altura, quem é que eu era naquela altura, ou se é antes de eu existir, o que é que são de eventos que aconteceu, e quase armado em chico esperto de eu saber o que é que vai acontecer no futuro, fixar-me naquele tempo que estou a ver com conhecimento pré-determinado do que vai acontecer. E quando eu escrevi esta canção, uma das coisas também curiosamente me influenciou, e lá está, por causa dessas viagens no tempo de forma lúdica, muito ligado a um sketch que o Conan O'Brien tinha nos anos 90, no programa dele. É? Sim, no Late Night with Conan O'Brien, que ele durante os anos 90, ele começa o programa em 93, o sketch deve ter começado pouco tempo depois, em que ele fazia um sketch que era In the Year 2000, era no ano 2000, em que fazia previsões mirabolantes, o que é que ia acontecer no ano 2000, sempre um bocado com aquela ideia absurda que o ano 2000 seria um marco de futuro extremo. E na verdade era um imaginário que todos nós claro víamos, que não é? O fim do milénio, que ia ser o fim do mundo, ou então a resolução. A resolução de tudo, sim. Mas ali era mesmo levado ao extremo satírico, extremo, irónico, com muita graça. Mas o que é curioso é que, ainda por cima, eu só começo a ver o Conan O'Brien quando ele passa em Portugal, já nos anos 2000, já depois dos anos 2000. Acho que a maioria de nós. E ele continuava com esse sketch, ou seja, já estava em 2003, 2004. Que é muito giro. E continuava a fazer o In the Year 2000 com esse anacronismo muito engraçado. E mais uma vez, já passando o ano 2000, já sabendo que não tinha acontecido nada de espetacular, ele continuava a fazer essas projeções como se fosse um futuro idílico, um futuro quase o futuro literário, né? E então isso de alguma forma também me influenciou a pensar no ano 2000 como uma espécie de um fenómeno mais do que um ano, e um fenómeno que extravasa o próprio numeral do ano que simbolizou. E há este pensamento que estamos sempre a evoluir enquanto civilização, enquanto mundo. Há aí o marco do fim do milénio. E como é que tu olhas para esta evolução ou retrocesso? Há evoluções, sei lá, a evolução tecnológica é óbvia, claro, e o mundo não para de evoluir, mas claro, pois, com todos os retrocessos que estão aí acoplados, mas que são coisas às vezes um bocadinho difíceis de distinguir, porque de repente, sei lá, a Revolução Industrial trouxe grandes progressos, mas a partir da Revolução Industrial, a poluição e depois andamos com uma fatura cada vez maior. Mas a fatura cada vez maior também tornou as pessoas mais conscientes em relação aos termos da ecologia, ou seja, também se calhar há uma evolução civilizacional das pessoas a perceberem, mas também sempre com o lado negativo das pessoas que percebem e não querem saber. Ou seja, se podemos dizer que lá para trás as pessoas não queriam saber da ecologia, hoje em dia há uma espécie de moralidade, porque os dados são óbvios e as pessoas não querem saber. Outra questão, o tempo. Dizes que tem um lado lúdico para ti. O tempo mudou completamente. E desde aí, e com a tecnologia cada vez mais, desde a época da Revolução Industrial e agora, sim, o tempo é algo... e lá está, as coisas são todas mais próximas. Está a ser cada vez mais acelerado, não é? As coisas são mais próximas, tudo é mais instantâneo e ainda assim há uma espécie de ritmo contemporâneo que faz com que o tempo parece escassear cada vez mais. E tu consegues fazer parar o tempo? Eu consigo tentar, e aliás, para mim é fundamental que tente. Como é que o fazes? Fugir de Lisboa ajuda, sim. Desligar o telemóvel. Sim, eu em casa quase não mexo no telemóvel, é verdade. Quando as pessoas conseguem falar inveja. Comigo... Mas mexo muito no computador, ou seja, não sou um avesso à tecnologia, porque estou sempre, quando estou em casa, estou a maior parte do tempo com o computador no colo, a escrever, a ler coisas, e se tiver notificações ativadas e se vir na altura, respondo, mas o telemóvel às vezes fica a carregar. Então, quando estou a trabalhar em casa, há dias e dias em que eu não olho para esse bicharoco. Mas para mim, tendo eu crescido fora de Lisboa, uma das coisas que para mim se tornaram concretas, não mais do que uma mera percepção, é do que o tempo numa cidade, e para quem cresceu numa cidade pequena como eu, de facto Lisboa é uma cidade grande, mesmo se pensarmos nas outras cidades do mundo, Lisboa é um bairro, mas não é. Para uma pessoa que cresce numa cidade pequena, é de facto uma cidade grande, e torna-se mesmo concreto a ideia de que o tempo é mais curto em Lisboa.
É mesmo, porque os espaços são maiores, demoras mais tempo a chegar aos sítios, estás mais parado no trânsito e na confusão, há mais distrações e então há um tempo útil que se torna um tempo inútil porque é adormecido numa data de coisas. E eu senti muito esse choque quando vim morar para Lisboa, já há muitos anos, mas de facto senti esse choque, porque eu sou nascido e criado num sítio em que o tempo anda devagar e há espaço e há tempo, mesmo que não queiramos, há tempo para contemplação de coisas, de natureza, do que quer que seja. É um tempo mais orgânico, mais verdadeiro, orgânico, é um tempo mais humano, não é? palavras, este tempo que nos esgota e que nos faz sentir sempre insuficientes. E outra coisa também que é muito atrasados curiosa, para qualquer coisa. uma coisa que é apaixonante nas cidades, mas que também privilegia essa escassez de tempo, é eu em Tondela eu conhecia todas as pessoas com quem me cruzava. Então não havia a necessidade de um tempo suplementar para conhecer os interlocutores com quem eu me cruzava todos os dias. Pois. Em Lisboa isso não existe. Há de repente ou a ignorância completa de quem está à minha volta, ou quando há uma intervenção, quando há um contacto, há uma espécie de um examinar que toma tempo, que toma espaço mas esse mental. tomar tempo, Mas quando é bom, é muito bom, mas é não bom, é? é fixe. Conhecer pessoas novas, quando... Mas era quando são interessantes, despreocupado. é muito bom. Era Pois. despreocupado, não tinha que haver quando de repente cresces e quase no fish tank, no aquário, conheces todas as pessoas que estão ali. E então isso foi, eu estou a dizer que é um choque, mas não foi uma coisa que me chocou, nem foi uma coisa que me abateu de forma alguma. Mas quando precisei de tempo útil, e ainda por cima quando eu venho para Lisboa, estou a dar aulas e já estou a levar a música um bocadinho a sério, faltava-me tempo que eu roubava a minha falta de sono, que eu quase não durmo. Tu quase não dormes? Eu quase não durmo. Dormes quantas durmo horas? muito pouco. É o quê? 3, 4 horas por noite. Não. É verdade, eu podia... Ainda menos que Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, eu se tivesse aspirações políticas já tinha pelo menos esse background presidencial para poder candidatar. Meu Deus! É verdade, durmo muito pouco. E usas as noites para quê? Agora mas madrugadas em claro? Sim, mas eu não uso o tempo que eu tenho suplementar nem sempre é útil. Bom. Na altura em que eu precisava dele, lá está, quando eu venho para Lisboa e o tempo me parece curto e dou aulas e tenho que passo muito tempo no trânsito e depois ainda tenho ensaios e vou dar concertos e tenho coisas em Guimarães e tenho que ir e voltar no mesmo dia, etc. Aí o tempo sem dormir tinha que ser usado para coisas úteis. Hoje em dia, não necessariamente. Embora há alguma utilidade que eu descarto de coisas que eu estou a fazer e quando estou de repente concentrado em escrever canções, eu percebo que aquilo que eu fazia de forma... despercebida, às vezes até com uma atitude um bocado blasé perante aquilo que eu estava a fazer, tem a sua utilidade e há informação, há detalhes, coisas que se vão pegando ao meu inconsciente e que se tornam conscientes, ou pelo menos se tornam matéria de inspiração quando eu quero escrever canções. Isso é uma das coisas que me faz não ser... muito autocrítica em relação aos tempos de lazer, porque existe lazer com qualidade, existe um lazer que é enriquecedor, que alimenta, ajuda à minha atividade. Quem tem atividade, eu acho que todas as pessoas que têm atividades, sei lá, vou usar a palavra artística, que pode parecer um bocado presumido, eu estar a chamar arte aquilo que eu faço, peço desculpa a quem nos está a ouvir e a quem discordar, mas eu acho que todas as pessoas que têm uma atividade artística, o tempo de investigação que pode ser o mais lúdico possível, porque se eu faço música é porque eu gosto de música. Ouvir música vai sempre fazer bem à música que eu faço. Ir ao cinema, ir ao teatro, ler, vai sempre fazer bem àquilo que eu faço. E eu posso às vezes estar com aquele sentimento de culpa de eu se calhar devia estar aqui a trabalhar e estou a ver este filme, ou estou a ver este documentário, ou estou a ver esta série. A contemplar, a ler um livro, por aí fora. Mas eu acho que as coisas que eu faço acontecem de uma determinada maneira e de uma determinada ordem, que podiam ser melhores se eu investisse mais na procura incessante do detalhe, da palavra e do tema, e estivesse todos os dias com um tempo resguardado para escrever. Mas eu acho que a minha escrita tem embora seja densa muitas vezes e tem muita atenção ao detalhe também. Há vírgula ao tilo, não é? É super detalhada, mas muito desse detalhe nasce também do facto de eu não estar cansado de escrever, não estar sempre a fazê-lo. São shots de hiperconcentração. Como eu não estou a trabalhar naquilo diariamente, continua a haver prazer, continuo a recriar-me quando estou a escrever, e para mim recriar-me é parte do sucesso para a concentração, para o detalhe, para o critério. E eu, para ter critério, não posso baseá-lo só na minha própria experiência e na minha própria tentativa. Tenho que ter critério
que está muito dependente daquilo que, claro, com o meu cunho, mas daquilo que eu aprovei, daquilo que eu quis entender, daquilo que eu quis subentender da arte dos outros. Eu posso ficar extasiado com um enredo de um filme que vi, mas se calhar para mim até mais proveitoso ficar extasiado com um pormenor de uma coisa que está num filme, está num quadro, está numa escultura que eu quero imitar, que eu quero transpor para uma letra, para um acorde. Detalhe. Um detalhe, sim. Que amplias e passa a ser o tema. E quando eu faço isso, mais daquela coisa de estar a dar palmadinhas nas costas de soubeste manobrar matéria artística e és um cinéfilo e és um melómano. Não, é mesmo, eu fico mesmo muito feliz porque quase como um sudoku. Eu costumo brincar porque a Márcia que nós encontramos há bocado, a Márcia uma vez pediu-me para escrever uma letra com ela de uma canção que nós partilhamos e ela disse-me o tema que queria e disse-me em que palavras é que queria que as versos acabassem, ou seja, tinha já determinado o tema, tinha mais ou menos determinadas as operações matemáticas e o resultado, e tinha que encontrar o que estava lá pelo meio. E isso para mim foi dos exercícios de escrita mais prazerosos que eu já tive na vida. E é por isso que eu muitas vezes identifico a escrita como um sudoku, em que tem que haver uma coisa que não é nada matemática e que tem muito a ver com o sentimento, tem que haver coração, tem que me projetar nas palavras que estou a escrever, tenho que assumi-las porque vou cantá-las. Haver conflito, como disseste. O conflito é importantíssimo. Isso é muito interessante. Eu não sei se é suficientemente dito quando se fala de canções. Mas é importantíssimo. É muito interessante. A prova de fogo às vezes é o crivo necessário para nós percebermos que aquilo tem que acontecer. Deixa-me falar desta prova de fogo, que é eventualmente um tema que vai estar ao longo desta conversa, que é o mundo como está, o país como está. Tu continuas a acreditar no caráter transformador das palavras e das canções? Claro e, sim. E até que ponto? Zé Mário Branco cantava A Cantiga é uma Arma, sim. E tu? Eu acho que sim, eu acho que toda a manifestação... embora possivelmente eu usaria, não me está agora a ocorrer, mas usaria com a mesma intuição e com o mesmo intuito que o José Mário Branco ao afirmá-lo, usaria se calhar a cantiga com um caráter menos bélico, porque de facto... Como é que dirias? Não sei, mas eu acho que a cantiga talvez uma ponte. Uma das coisas que mais me desgosta neste momento é que as pessoas que querem de alguma forma fazer prevaler as coisas em que acreditam, e que podem ser coisas muito válidas, querem fazê-lo a partir de uma trincheira e querem fazê-lo sempre na perspectiva em que estão mais validados se forem acossados, sentirem que estão a ser guerreados por uma tendência, por outras ideias, quando seria muito mais fácil, através, sei lá, da sua expressão social, de serem pessoas com uma idoneidade reconhecida, se te reconhecerem idoneidade, se te reconhecerem solidariedade, se te reconhecerem inteligência, as pessoas vão querer ouvir-te. Se só virem alguém que está entrincheirado, que gosta da trincheira, porque a trincheira é que aprimora os seus próprios valores, que isso é ridículo, a trincheira não aprimora nada, as pessoas não vão querer ouvir-te. E eu acho que a cantiga pode ser a ponte para algumas das coisas que são às vezes difíceis de transmitir, que são até conflituosas porque chocam com ideias que nos são adversas. Com forças que iniciam trincheiras. Claro, mas eu acho que quando tu és sincero naquilo que fazes e és reconhecidamente sincero, quando o fazes não para deitar acha para uma guerra, mesmo que tu acredites que há coisas que têm que ser debatidas, mas é essencial que se tracem pontos, porque só assim é que as pessoas te vão ouvir. Senão vais continuar a pregar para os convertidos, vais estar a dar medicamentos aos que estão saudáveis, no sentido em que, claro, aqui também com essa sobranceria daquilo que eu quero privilegiar, apresenta-se como uma espécie de cura para maleitas sociais. Mas a maleita só vai ser reconhecida por quem eu acho que está doente. Se também reconhecer em mim algum tipo de autoridade, nem estou a falar de autoridade moral, mas a autoridade da preocupação que eu tenho com essa pessoa. E nesse sentido, embora eu, lá está, não querendo desdizer o Zé Mário, até porque ele parte de uma perspectiva completamente diferente e tem um... Bastante diferente. Muito papel muito importantíssimo diferente, na embora, música e na história, sim.
embora se calhar algumas das coisas contra as quais ele lutava e que de repente durante toda a minha vida consciente eram dadas como lutas justas, hoje em dia já começam a ser postas em causa. Isso de facto, e então está muito válida a expressão dele, está muito válida as canções que ele cantava. Mas por outro lado, para mim, eu quase que diria que é inevitável querer, e não é aquela coisinha de querer agradar aos outros, porque eu faço canções com muita dureza muitas vezes, e dureza contra mim próprio. E para incomodar também, não é? Sim, e esse incómodo, mas mesmo esse incómodo, essa dureza, essa mensagem que não é fácil, não terá validade se eu próprio não me tornar válido de alguma forma para quem eu quero que sejam os meus interlocutores. É uma reflexão conjunta. Tem de ser. É um diálogo. Tem de ser. E dirias que, de uma maneira ou de outra, és herdeiro dessas vozes da intervenção, como Zé Mário Branco, Zeca Afonso? Eu acho que sim, mesmo que não fosse consciente, e algumas coisas é consciente, mas acho que sim, no sentido em que há um recuperar do propósito de algumas canções. Eu continuo a fazer canções que fico muito feliz se as pessoas quiserem escutar da forma mais desentendida, despercebida, da forma mais lúdica, até recuperando essa palavra, e privilegio isso quando estou a produzir os meus discos, e a produção tem que ter também esse caráter de... É uma canção que tem que passar na rádio, não tem que passar num comício. Tem que ter, eu adoro tocar em festivais de verão, é a coisa que mais me diverte é tocar em festivais de verão, e eu não vou para não estou a pensar em ir para um comício político fazer... estar ali panfletariamente a transmitir as minhas canções com uma sonoridade também concentrada claro. Não, mas há de facto a ideia de que a canção tem que ser portadora de uma mensagem. Tem que ter camadas. Tem que ter camadas as também. Palavras que escreves não te interessa que sejam balofas ou delicadoces. E depois também há esse lado que eu estou às cavalitas de quem me precedeu, de querer que a mensagem, ou de saber que a mensagem muitas vezes é mais fácil de passar. Claro que em muitos dos casos era por uma questão de necessidade e de censura, mas é muito mais fácil de passar quando é uma viagem, é um labirinto. Poética, é um labirinto. Sim, não se percebe logo. Não se percebe logo. Depois de se cantar, muitas vezes vai-se percebendo as várias camadas que as tuas canções têm. Exatamente. É um jogo que tu fazes. E eu gosto, lá está, eu não inventei o jogo, e sobretudo na língua portuguesa, é uma coisa que me precede, e eu fico muito contente, não só por ter esse manancial dos cantautores aos quais eu posso recorrer como para investigar, embora não tenha eu gosto mais que as minhas influências sejam inconscientes do que conscientes, mas são coisas que, lá está, nesse trabalho também às vezes nos tempos livres, estar a dissecar uma canção do Godinho, ainda por cima de alguém com quem eu de repente comecei a privar bastante. Que mestre! Mesmo. E de repente alguém que eu conheço até de forma social, hoje em dia estou com ele muitas vezes em contextos sociais, e de repente perceber que aquela pessoa, que é uma pessoa divertida, interessante, com quem eu gosto de partilhar um copo, teve na sua intimidade capacidade de escrever uma coisa que é muito mais do que esse lado social boêmio. Não, é uma coisa com várias camadas, que convida à reflexão, que me faz pensar qual é que é a anatomia daquela canção, qual é que é a biografia que está por trás daquela canção, qual é que é o objetivo daquela canção. É uma canção que nos veste e que veste tantas vezes o país, todos nós, não é? E eu tento, coexistindo com esses exemplos, não querer de alguma forma imitá-los, mesmo que não imite as formas, mas querer imitar, se calhar, alguma densidade, e alguma densidade que às vezes parece que não o tem, seria uma burrice da minha parte, porque ainda por cima percebendo que há um público português que está habituado a isso, há um público português que gosta disso. É isso. E que outras herdeiras e outros herdeiros da tua geração reconheces também com essa vontade e com essa obra? Curiosamente, eu acho... Não há muitos? Eu acho que há bastantes. E ainda por cima, sei lá, por exemplo, o Fachada, houve uma altura que ficou absolutamente obcecado, ainda está de alguma forma com o Zeca Afonso. Exato. E foi engraçado perceber como uma linguagem muito do Fachada,
uma linguagem musical, de produção, de harmonias, de trabalho das canções, de trabalho da língua, que era muito dele e que era muito intensiva. Ele é um trabalhador excepcional. De repente encontrou na herança do Zeca Afonso não uma novidade, mas uma confirmação daquilo que ele estava a fazer. E eu achei isso delicioso. E continuo a achar delicioso como ele tem feito menos discos, mas como os discos que ele continua a fazer continuam a soar 100% a fachada, mas dá para reconhecer que há ali uma transformação na vida dele, que é a identificação com um artista que o precedeu. E o Fachada, que é dos mais personalizados de todos nós, continua muito personalizado, mesmo às vezes a vestir a pele de outra pessoa. Que isso é paradoxal, mas ao mesmo tempo para um artista é uma coisa fenomenal. Maravilhoso. Eu ia-te pedir agora para tocares assim, de forma acústica, um dos temas deste teu disco. Nem eu sei qual vai ser o tema que vais tocar, mas diria que é um bom momento para seguirmos a conversa. Eu vou tocar, é uma questão prática até. Embora seja uma canção, é uma das canções pelas quais eu tenho recebido mais feedback neste disco, porque recebo muito feedback das pessoas que conheciam esta personagem, que era o Chico da Ladra, o João. Que é a canção que mais celebra, não é? E que mais dá horizonte, não é? Deste teu disco. E acho que é o grande contraponto de esperança no disco. Que termina assim o disco. O disco termina depois de um disco em que há muitas reflexões sociais e temporais, cronológicas sobre o que está mal. De repente eu faço uma homenagem a alguém que estava bem e que nos deixou e que inspirava, não é? Inspirava. E então, e como é uma canção que eu fiz acústica, gravei acústica, não a fiz a pensar no disco, foi uma espécie de iluminação de última hora incluí-la. Mas é uma canção portátil, é fácil trazê-la para fora do ambiente de concertos e de estúdio. Então vou tentar tocar o Chico da Ladra. Vamos. Eu quero ser como o Chico da Ladra, sereno nos modos, mas o rei da molhada. Ter na amizade as posses do homem rico. Eu quero ser como o Chico. Foi curta a estrada, mas gigante a pegada. E eu quero ser como o Chico da Ladra, um imortal de rastro humilde e sincero. Ser como o Chico é que eu quero. Sem rua, beco, sem dar nome a uma estrada. Eu quero ser como o Chico da Ladra. Estarei nos peitos onde já reverbero. Ser como o Chico é que eu quero. Tornar em feriados os dias vindouros. Fazer do adeus uma quadra. Jamais esgotar o infinito das noites. Ser como o Chico da Ladra. Eu quero ser como o Chico da Ladra. Ter vida revolta, mas a feira regrada. No rebuliço e no recato eu replico que quero ser como o Chico. Que quero ser como o Chico. Que quero ser como o Chico. Que maravilha! Bravo, obrigado. Eu costumo dizer que é para isso que eu faço podcasts, não é? Para ouvir estes momentos acústicos assim. Como é que alguém
como tu, uma pessoa de grande espiritualidade e fé, encara o crescente voto nestes falsos messias que têm cada vez mais pessoas a votar neles? É o que eu te estava a dizer, encaro com bastante desgosto por perceber, lá está, aquela questão que eu há bocado falava sobre as pontes, a necessidade de pontes, está super patente nesse tipo de ideais políticos. Lá está, o entrincheirar, o comungar dos medos em vez do comungar da solidariedade, da ideia do outro. Só para dar um exemplo muito, muito concreto daquilo que hoje em dia muito me desgosta, que é... O cristianismo foi fundado em torno da ideia evangélica dos evangelhos, em que a tónica é o outro, é o estrangeiro, é o necessitado, é a pessoa que não cresceu com os mesmos ideais e que pode ser transformada, é a pessoa que está fragilizada, é a pessoa que está fora do seu contexto. E hoje em dia tu percebes que politicamente o cristianismo está associado à negação disso tudo. O outro é o pária, o outro é aquele sobre o qual devemos depositar as nossas desconfianças. E está a ser regimentado, lá está, pelo medo, tem a ver também com um cansaço, que é pessoas que de alguma forma tradicionalmente também viram alguns dos seus ideais a decaírem e a decrescerem e depositam em figuras messiânicas, mesmo que sejam absolutamente contrárias àquilo que andaram a querer preservar e aquilo que estava a ser criticado, aquilo que estava a ser menorizado e menosprezado, mas entregaram todas as suas esperanças em figuras políticas detestáveis e odiosas e que são o contrário daquilo que essas pessoas deviam promover. E quando eu percebo que há um grosso lá está, dessa facção cristã que de alguma forma caracteriza aquilo que nós entendemos como o tecido da ideia ocidental, das sociedades ocidentais, completamente reféns, e reféns é a mesma palavra que eu quero dizer, reféns desses titereiros, desses manobradores, dessas pessoas com um carisma que é... lá está, são muito carismáticas. Está na boca de Bolsonaro, está na boca de Trump e de outros que tais e de André Ventura. Está resgatado na boca desses ditadores, não é? E a renegar completamente a própria ideia que foi constituída. Claro, eu sei que hoje em dia a ideia de falarmos da sociedade judaico-cristã, que é bastante criticável. Eu percebo até porque é que o será, mas de alguma forma é inegável que as sociedades em que nós vivemos, sei lá, as sociedades que criaram os podcasts, as sociedades que criaram a imprensa livre, o que quer que seja, estão assentes nessa matriz, e são as sociedades liberais. E curiosamente, quem iniciou essa matriz, o pensamento que iniciou essa matriz, os descendentes desse pensamento, são os que estão mais afoitos a libertarem-se desse lado da sociedade das democracias liberais, que era só para fazerem promover as suas ideias, entregam, lá está, nessas figuras muito agregadoras, poderes em que eles possam controlar tudo, ou seja, a renegar esse liberalismo que era o garante de que os meus ideais, as minhas ideias eram propagadas, tinha liberdade para as dizer, tinha liberdade para ser contrariado, mas também tinha liberdade para ter que ser uma pessoa ordeira, civil, urbana, que privilegiava que a minha mensagem era passada, claro, com um mínimo de entendimento e com o mínimo de censura, mínimo neste caso mesmo, sem qualquer tipo de censura. E respeito pela liberdade e diversidade, claro, também é uma coisa que ao longo dos anos fomos ganhando, não é? E importa em democracia que esses valores se mantenham, tem a ver com liberdade também. E portanto é resistir, é manter diálogo. Sim, acho que o diálogo é fundamental. E lá está, e a lutar pela democracia. Acho que a democracia, eu acho que a democracia não é o maior dos nossos bens, mas eu acho que é o bem que garante que os nossos maiores bens possam continuar a subsistir de forma inapelavelmente justa e virtuosa. A democracia privilegia isso. E nós queremos abdicar da democracia para que os nossos valores subsistam. É absurdo, é inconsequente, é incongruente. Há cada vez mais pessoas, pelos vistos, dispostas a isso, não é? Pois é, sim.
Bom, eu acabo de ler uma notícia que Donald Trump disse na madrugada desta nossa conversa, que quer que os Estados Unidos assumam o controle da faixa de Gaza e reconstruam o território depois dos palestinianos serem reinstalados noutros locais. Diz que não acha que as pessoas devam regressar, os palestinianos, disse à Associated Press, e Netanyahu respondeu que o plano de Trump para a faixa de Gaza é uma ideia que pode mudar a história. Pois pode. É neste mundo que estamos, não é? Mas repara, ele diz isso, no fundo, no alto do seu altruísmo político de não podem ir para lá porque ele está tudo agora em ruínas, vamos tomar conta daquilo e eles vão ficar ali um bocadinho à espera enquanto nós reconstruímos aquilo a nosso belo prazer. Que é, lá está, a tal ideia charmosa e hipnótica de repente apresentar uma coisa que pode ser catastrófica, mas como um bem absoluto e uma coisa que... Como um resort para ricos, eventualmente, ou para turismo, para turismo, expulsando as pessoas que lá viviam. É por aí que andamos. Tu já te assumiste também como um provocador. Onde é que assenta a tua provocação hoje? Porque as palavras vão mudando com o tempo, não é? Ou pelo menos como é que as vestimos? Tu já és um senhor de que idade? Já sou muito antigo. Tu és muito antigo. Eu ainda nasci nos anos 70. Tu és um clássico. Eu ainda nasci nos anos 70, ou seja, costumo dizer que ainda nasci com fraldas à boca de sino. Onde é que assenta hoje em dia a tua provocação? Olha, o meu discurso mais choninhas, que foi Choninhas nunca foi dito neste podcast. Pronto. Sim. Estou a fazer esta estreia. Mas aquele discurso que às vezes pode parecer mais demagogo, até mais Miss Universo, eu já aqui disse muitas frases que anteriormente poderiam ser consideradas frases de Miss Universo, mas que hoje em dia acho que são altamente provocatórias. Porque aquilo que há bocado falava das pontes e de ser uma pessoa... sem qualquer tipo de passividade, mas ser ativamente compreensiva dos outros, dos que eu acho que estão mal, dos que eu acho que, sobretudo aqueles que eu acho que estão mal, é uma coisa revolucionária e provocadora para qualquer das fações. Ninguém quer isso. Ninguém quer compreender aqueles que nós achamos que são os grunhos, queremos uma distância e queremos um cerco sanitário, e algumas coisas eu acho que deve haver, noutras acho que não. E depois os outros também, que são apelidados de grunhos, também se podem arrogar dessa falta de tentativa de compreender por parte da outra facção, e isso ainda fazê-los entrincheirar-se mais, outra vez a conversa da trincheira. E neste sentido eu acho que hoje em dia esta conversa, que pode parecer de Miss Universo, acho que é a coisa mais provocadora e revolucionária até. Muito bem. Eu agora tenho um áudio para tu ouvires. Medo, não é para menos, e depois gostava que respondesses. Vamos a isto? Vamos a isso. O meu amigo Sami. Ele é o Samuel Lúria, mas ele é o Sami para os amigos. Eu conheço o Sami desde criança, mas nós só nos tornámos realmente amigos aí por volta de 1997. Eu sou quase família do Sami, porque a mãe do Sami, a Dona Madalena, é irmã de uma tia minha, a tia Manuela, casada com o meu tio Tónio Cavaco do Norte, que já faleceu. Então, nós somos praticamente família. Quando nos tornámos amigos, ali em 97, até mais ou menos 2007, curiosamente, há ali uma década em que... Em 2002 eu casei, em 2003 casou o Sami, nós chegámos a passar férias juntos, que é até uma coisa que a família Cavaco não costuma fazer. A família Cavaco é muito ciosa do seu tempo de férias e geralmente evita férias em conjunto com outras pessoas, mas isso aconteceu. E de um modo que eu diria que sim, aí entre 97 e 2007, mais ou menos, o Sami tinha uma segunda casa, na casa da família Cavaco. Ele era de facto família, era o tio Sami. Isto porquê? Porque apesar de ele ter casado em 2003, nós começámos a dar vários concertos por volta desse tempo, e ele vinha de onde morava, e o Sami era professor de educação visual, e portanto ele morou em lugares como Coimbra,
Tondela, Évora, e sempre que nós tocávamos, geralmente na zona de Lisboa, lá vinha o Sami, então passou muitos fins de semana, e semanas até, na casa da família Cavaco. Uma segunda coisa, é difícil escolher, porque é uma vida que nós passamos juntos. Hoje a pessoa ouve o Sami no palco e um dos comentários mais típicos é dizer: este homem nasceu para o palco. Mas eu lembro-me do tempo em que numa das bandas que nós tivemos, os Ninivitas, eu zangava-me com o Sami porque o Sami fugia do microfone. Ele cantava, ele já tinha a presença carismática que tem hoje, mas ele fugia do microfone. Então essa é uma coisa curiosa acerca deste artista, que quando nós vemos no palco não há ninguém como ele, não há showman como o Sami em Portugal, e não estou a dizer isto por ele ser meu amigo, porque é verdade, mas este grande artista precisava que os amigos se zangassem com ele para ele cantar ao microfone. Uma última coisa que eu diria, e aqui sim, agora é parte da palmada, que é os amigos antigos do Sami, porque eu sou um amigo antigo do Sami, raramente o veem, e o Sami é péssimo a responder a mensagens, é péssimo a responder a chamadas, e portanto os velhos amigos dele, não são os amigos agora do tempo em que ele é famoso, porque esses ele vai-se cruzando com eles nas avenidas da fama. Os velhos amigos têm saudades do Sami, ele sabe disso, têm saudades do Sami. Portanto, eu vou vendo hoje o Sami pouco. Sei que o lugar onde mais facilmente o encontro é no palco, mas tenho saudades do Sami. A minha vida sem o Sami seria muito diferente e seria claramente pior. Por isso, ele é uma grande bênção na minha vida. Nós já fizemos tanta coisa juntos e estou certo que ainda poderemos fazer mais umas quantas. Uma pergunta de um amigo desavergonhado que eu sou é: quando é que ele me volta a convidar para eu lhe produzir um disco como ele precisa de ser produzido? O Sami precisa de voltar a ter um disco produzido como só eu sei produzir. Portanto, quando é que ele volta a convidar-me para eu fazer isto? Ora bem, acabámos de ouvir o músico Tiago Guilule, teu amigo de há décadas. Obrigado, sim. Tiago. O Tiago refere aqui várias coisas que são quase família, não é? E amigos desde 97, portanto, tão novos que éramos todos. E fala aqui de várias coisas. Na verdade, vocês tornaram-se amigos e fizeram um caminho. Têm em comum o facto de fazerem parte da religião protestante, a Igreja Batista, e a música começou por aí, não é? Era religião e punk rock. Para todos os efeitos, embora lá está, houvesse essa relação familiar, a música é que de facto nos junta sobretudo e que sela esta amizade. Deixa-me só dizer que o Tiago é daqueles amigos, muitas das minhas amizades se descrevem com paciência de parte das pessoas que são minhas amigas, porque de facto eu desde que vim morar para Lisboa tornaram-se mais escassos, o meu contacto com o Tiago tornou-se mais escasso, até porque ele morando em Oeiras e eu tendo casa em Lisboa, já não há tanta justificação de ficar nas proximidades e de fazer uso da sua hospitalidade, mas é daqueles amigos e lá está, e faz parte de um lote curto, mas muito forte, e de amigos, e de alguns que são meus amigos de infância, que podemos estar meses e meses e meses sem falar, que quando nos encontramos retomamos sempre uma conversa antiga e é sempre há muita familiaridade. São as grandes amizades, são assim, não é? E que se traduzem muito... Fica exatamente naquele ponto que deixamos. Exato, e traduz-se muito à vontade, muitas gargalhadas e muito à vontade para nos ofendermos mutuamente. temos esse... Há mesmo um espaço de conforto para isso. Há amor genuíno. E o Tiago vai estar comigo quando eu... Acho que é o único convidado que eu já vou anunciar quando eu fizer os Coliseus. O Tiago foi a primeira pessoa que me ocorreu, que eu vou... Já temos esta primeira mão. Eu vou dar aqui em primeira mão. Eu não tinha falado de convidados nenhuns que vão estar comigo nos Coliseus, mas o Tiago tinha mesmo de estar. Que maravilha. Para mim era impossível pensar ir para um palco grande e não levar uma das grandes pessoas responsáveis pela minha vida de palco. E é curioso, porque quando nós tivemos essa banda que ele me acusa de fugir... Como é que se chamava? Eram os Ninivitas. Ninivitas? Sim, era uma primeira espécie de super banda da Flor Caveira, em que malta que tinha carreiras ou bandas a solo se juntava e fazíamos uma coisa. Largávamos o punk rock e fazíamos uma coisa um bocado mais acústica, em que cada um de nós levava canções e tocávamos aquilo em banda. E eu adoro tocar em bandas,
adoro mesmo tocar em bandas quando não sou vocalista, porque posso me concentrar noutras coisas. Eu às vezes estou a tocar em bandas e percebo, eu até toco bem guitarra, porque posso estar concentrado na guitarra. Exato. E uma das minhas fugas do microfone tinha que ver com Mas é verdade, durante uns tempos, uma época, fugias do microfone? Mas é exatamente por causa disso. Era por porque isso. eu estava concentrado noutras coisas. Não era por eu adoro, não te sentires confortável? Não, o palco é dos sítios mais confortáveis do mundo, é mesmo. Para ti? Eu acho que para todas as pessoas que vivem em palco, quer dizer, não será para todas. Não será para todas. Mas o Tiago acho que tem o mesmo que eu. Temos muita vontade de estar em palco. O palco não há nervosismo antes de entrar em palco, é mesmo vontade. Não há nervosismo. Há muita gente que tem aquela narrativa, muito nervosismo até pisar o palco. Tu não? Não, de todo. Aliás, eu que nunca durmo, tenho sempre os meus maiores ataques, achaques de sono são antes de ir para o palco, quando estou à espera e nunca mais chega a hora. Até te chega a dar soninho. Dá-me sono muitas vezes antes de ir para o palco. Flor Caveira foi onde germinaram muitas bandas e as tuas músicas, as músicas do Tiago Guilul, é a gênese de tudo, não é? Na vossa música. Sim, e é uma coisa, eu acho que é uma gênese e é um marco que se mantém ainda na maneira como eu penso a música, que é o lado, sobretudo o lado comunitário. Embora haja o autismo de começar um disco sozinho, embriagado pelos meus próprios pensamentos, quando chega a altura de pensar que vida é que eu vou insuflar aquelas canções, aquele esqueleto que eu tenho ali feito na guitarra e com voz ou com um teclado qualquer, há sempre a ideia de trazer o maior número de amigos que eu posso, com os custos, se eu tiver custos para levar 50 pessoas, se consigo cobrir esses custos, eu levo. E isso é uma coisa que nasce com a Flor Caveira. Que giro. Ajuda-me aqui, o Guilul julgo que já disse há muito tempo que a malta, o clube de rapazes da Flor Caveira, surge no final dos anos 90, início de 2000, acrescentando ou aparecendo, fazendo uma música com uma atitude muito diferente dos músicos da mesma geração que estavam por aí. Vocês surgem com outra atitude, outra forma de ocupar a música. Há uma coisa sobre a qual eu acho que nos irá ser feita justiça no futuro, por muito que a Flor Caveira se vá diluindo na memória das pessoas. Há uma coisa que eu acho que nos vai ter de ser feita justiça, e que é a facilidade com que nós somos também revolucionários, que é voltarmos a cantar em português, que é uma coisa tão simples e que hoje parece tão óbvia, mas que não era óbvio. Naquela altura, a maioria das bandas famosas portuguesas ou que atraíam público não cantavam tanto português. De todo. No final... É o tempo do David Fonseca, de uma série dos The Gift, por aí fora. Sim, e mesmo as bandas aliás, as bandas que faziam som mais parecido com aquilo que nós fazíamos. Nós tínhamos muita ideia das coisas do lo-fi, muito influenciados pelo punk, pelo folk também, a coisa mais desprovida, só com voz e guitarra, etc. E nessa altura, de facto, em Portugal, e coisas que tinham, lá está outra vez, coisas que aspiravam a que as letras fossem escutadas para além das canções, havia muito poucas bandas que estavam a fazê-lo em português. E nesse sentido aparecemos logo como revolucionários, ao ponto, eu lembro que nas primeiras entrevistas me perguntavam o porquê o português. Porquê que cantam português? Sim, perguntar a português. Eu dou sempre este exemplo, que era a mesma coisa que perguntaram a um tenista porque é uma raquete, não é? Porque nós, portugueses... Tinham que se justificar porquê em português. É verdade. Que hoje em dia não faz sentido. E o facto de hoje em dia não fazer sentido, lá está, eu acho que é a justiça que nos pode vir a ser feita, é que de repente, sem grande preocupação, começámos um movimento de voltar a cantar a português. A voltarem a ter gosto, e não sei se a palavra porque às vezes está mal habitada esta palavra, orgulho de cantar em português. Sim. E era um orgulho que eu acho que nós fingíamos que era mais panfletário do que de facto era. O português era essencial porque era a língua em que nós nos expressávamos melhor. Que é mais orgânica, que é mais orgânica, e lá está, a profundidade do português tem muito a ver com isso, que é uma língua que compromete muito. E Tosé Brito, olá Tosé, olá Tosé, já disse algumas vezes, certamente já leste, que as canções de artistas portugueses em inglês, quando mostradas lá fora, não são assim tão boas, porque não há essa profundidade ou essa plasticidade, não estão assim tão bem escritas para serem ouvidas por ingleses, americanos. Sim, ainda por cima, se tu pensares que
tipo de música que nós temos mais exportável. Sempre o foi, mas agora ainda o é, que é o fado. Sempre muito assente em grandes poetas, não é? E de repente tu queres chega a todo lado. Tu queres exportar uma sonoridade feita numa língua que já é cantada nos países onde tu queres chegar, ou és muito bom e o som de facto é revolucionário, ou então ficas perdido porque estás a escrever uma coisa que não aquece nem arrefece, não é? Ou seja, claro há muitas canções escritas em inglês que não aquecem nem arrefecem e na verdade atraem ao público português, porque sim. A ideia de internacionalizar não acontece, não é? Acho que é essa a crítica do Tosé Brito, e tu concordas? Concordo, é claro que sei que há exceções e lá está, e hoje em dia não me causa revolta nenhuma que continue a haver portugueses com projetos em inglês, e há uns com os quais eu até já colaborei, colaboro com frequência e de que gosto muito, e não é que... Por exemplo... Sei lá, olha, no outro dia estive a tocar com uma banda que são os Moonshiners, embora eles tenham cantado comigo canções em português, mas são uma banda de blues e tem um disco muito fixe produzido. O último disco deles é muito bem produzido pelo Paulo Furtado, pelo Tiger Man, que lá está, que é outra pessoa que continua com muito critério a fazer os projetos dele. Sim, lá está. Olá, Paulo. Olá, Paulo. Um abraço. E agora tenho mais um áudio e também quero que depois comentes. Vamos a isto. Carta ao amigo que admiro, pós-concerto. Meu querido amigo, que orgulho ver-te. O teu público aceita-te e respeita-te, sem que para isso tenhas de vestir ou ter vestido um artifício ou uma camada defensiva. Dizes que o público português aplaude mais os erros que o sucesso, talvez não seja assim totalmente. O teu público aplaude os teus erros. Nós aplaudimos os teus erros porque nos permites o privilégio dos teus erros, o privilégio de te vermos como somos, humanos. Porque te entregas humano a um palco e te preocupas em contrariar a frieza da voz off para que estejamos em conforto, porque nos queres acolher. Para te vermos e vermos que não há ninguém como tu. Contigo já aprendi sobre a abnegação e aprendo cada vez mais sobre sermos nós próprios. Hoje divertes-me, comoves-me e inspiras-me. À parte de tudo isto, estás a cantar cada vez melhor. Hoje inspiras-me, não pelas tuas 9 guitarras em palco, pelo teu sentido de humor, pelo teu respeito pela língua portuguesa ou pelo teu magnífico jogo de ancas, mas pela liberdade da tua insistência em ter 9 guitarras em palco, mantendo o teu sentido de humor e o teu respeito pela língua portuguesa e o teu magnífico jogo de ancas. A insistência em seres quem és, a confiança de te nos entregares. És cada vez melhor para o teu público, que somos nós. Confias em nós. E nós aplaudimos, gratos, o teu sucesso. Fiz batota, tive de ler um texto que eu escrevi sobre ti, Samizinho, num dia que te fui ver a solo em 2021. Foi uma bênção essa noite, como é sempre ver-te ao vivo. Acho que és o artista que eu já vi mais vezes. Cada vez é uma inspiração, é um conforto, é uma alegria. E eu quis dizer este texto porque ele continua atual. Continuas a inspirar-me e eu sou-te grata por teres mostrado tanto do sentido das coisas. Desde que nos conhecemos, foi por admiração mútua, que me inspiraste pela tua espiritualidade, pelo teu talento e pelo respeito que tens pelo teu talento. E ensinaste-me que o talento não tem de ser obrigatoriamente uma coisa do ego, porque nada é sobre nós. É um bocado muito maior do que nós, a música. És um amigo presente, apesar de seres fisicamente muito ausente, mas também és fisicamente presente às vezes. Eu lembro-me de teres aceito quando eu te pedi para me acompanhares ao altar, porque o meu pai teve de faltar ao meu casamento. És o verdadeiro artista. Sou imensamente inspirada por ti e tenho pena que não me atendas mais o telefone, já sabes. E a pergunta que se impõe é: para quando uma festa de aniversário, Sami? Bom, acabamos de ouvir a cantora e compositora Márcia, a tua amiga, nossa amiga. Sim. E que, como sabem, é a autora do atual belo genérico deste podcast. Obrigado, Márcia. Ela dá aqui várias pistas sobre o seu amigo Sami,
tu, sobre o qual acha que tu estás a cantar cada vez melhor, a tocar cada vez melhor, e fala de uma coisa muito interessante, que, pelos vistos, tens o pensamento que o público português aplaude mais os erros do que o sucesso. Será mesmo assim? É o que eu vou perguntar. Márcia fala da espiritualidade do amigo e da forma como não dá muito ar ao ego, nem se ocupa a admirar muito o umbigo. Para quando as respostas aos tantos WhatsApps e áudios que os amigos lhe enviam e o que podemos esperar dos seus concertos nos Coliseus, mais do que ele já disse, o que é que anda a cozinhar? É o que eu vou perguntar já na segunda parte, e também quero ir ainda ao fantasma do envelhecimento, do tempo, a passagem do tempo. Vou querer ir aí também. E a arte da fuga, que é a cozinha. O que é que o verdadeiro artista Sami compõe no fogão, que vale aplausos e urros de chorar por mais e bis. Tudo para ouvirmos na segunda parte desta conversa, que podem ouvir a partir da manhã deste sábado. Aguenta, coração. Boas escutas. Onde fores, por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça.